Requerimento 845 ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a intensificação de rondas no Jardim Liberdade. Autor, Fernando da Ótica Original. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestam. Requerimento aprovado sem voto contrário. Peguei. Requerimento 847, ao 41º Batalhão da Polícia Militar do Interior, solicitando a realização de rondas livres nas feiras livres. Autor, vereador Paulinho do Esporte. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário. Agora vamos. Requerimento 858. Constituição de Comissão Especial de Representação destinada ao acompanhamento da Comissão de Moradores do Jardim Califórnia e do Parque Califórnia para tratar sobre a manutenção de área verde do Parque Califórnia e de questões relacionadas à rodovia Geraldo Scavone. Autores, vereador Edinho Guedes, Fernando da Ótica Original e vereadora Rose Gaspar. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 859. Constituição de Comissão Especial de Estudos para a Reforma da Seção 3 das Atribuições da Câmara Municipal, constante do capítulo 1 do título 1 da Lei Orgânica do Município. Autor, vereador Edinho Guedes. Requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários se manifestam. Requerimento aprovado sem voto contrário. Requerimento 918. A Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, solicitando esforços para a implementação de providências na altura do quilômetro 158 da rodovia Presidente Dutra, BR-116, São Paulo, região de divisão dos municípios de Jacareí e São José dos Campos. Autor, vereador José Francisco. Senhor presidente, pois não. Questão de ordem, eu gostaria que esse requerimento fosse lido na íntegra e gostaria de pedir aos demais vereadores que analisassem com carinho e subscrevessem junto com esse requerimento. Por gentileza, solicito, conforme requerimento do autor, a leitura na íntegra do requerimento. A Agência Nacional de Transporte, a ANTT, solicitando esforços para a implementação de providências na altura do quilômetro 158 da rodovia Presidente Dutra, BR-116, São Paulo, região de divisa dos municípios de Jacareí e São José dos Campos. Requeremos, ouvido e aprovado pelo egrégio plenário, cumpridas formalidades regimentais, seja oficiado a Agência Nacional de Transporte Terrestres, a ANTT, solicitando esforços para a implementação de providências na altura do quilômetro 158 da rodovia Presidente Dutra, BR-116, São Paulo, região da divisa dos municípios de Jacareí e São José dos Campos. Esclarecemos que, em dezembro de 2011, protocolamos nesse órgão uma solicitação com abaixo-assinado para que fossem tomadas providências como construção de uma passarela no quilômetro 157,5, próximo aos bairros Limoeiro, Rio Comprido e Jardim do Sol, para atender trabalhadores e estudantes naquela região, além de colocação de iluminação e conclusão de uma pista marginal com acesso a Jacareí, conforme documento anexo. Na ocasião, em resposta, fomos informados do possível atendimento aos pleitos, o que até o presente momento não ocorreu. Assim, tornamos as solicitações, considerando que as medidas são de extrema importância à nossa população, que há muito aguarda por estas benfeitorias, vistos as dificuldades e transtornos que sofrem em razão da falta destas. Assim, esperamos contar mais uma vez com a atenção da ANTT para a urgente implementação dessas providências, ao que antecipamos agradecimentos subscrevendo. Sala das Sessões, 13 de março de 2013, vereador José Francisco. O requerimento está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Requerimento aprovado sem voto contrário.